Então, nessa ação penal 503.52.63.15, depoimento do senhor Fernando Migliaccio da Silva, é isso, senhor Fernando? Perfeito. Senhor Fernando, o senhor foi chamado como testemunha nesse processo. Além disso, é sabido que o senhor teria celebrado um acordo de colaboração com a Procuradoria-Geral da República. É isso mesmo, senhor Fernando? Isso mesmo. Tanto na condição de testemunha como na condição de colaborador, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade. Se o senhor faltar com essa verdade, eu vou adverti-lo que se o senhor responde deve para um processo criminal. E além disso, o senhor quebra o seu acordo. Perfeito, estou de acordo. Dito isso, então, eu passo ao Ministério Público. Boa tarde, seu Fernando. Boa tarde. O senhor foi funcionário da Odebrecht, seu Fernando? Sim, Em que período? de 92 até 2015. 2015. O senhor trabalhou num setor que se convencionou denominar de setor de operações estruturadas? Sim. Esse setor, esse departamento da empresa, ele estava vinculado a quem no organograma da empresa? Marcelo Odebrecht. O senhor recebeu algum convite para trabalhar nesse departamento? Foi meio a meio. Um convite e eu também estava querendo sair de onde eu estava antes, então estava precisando e eu... Quem que convidou o senhor? O Hilberto Silva. O Hilberto Silva, ele era o chefe desse setor? Exato. Em que ano foi isso? Final de 2008. O senhor se manteve nesse setor até dezembro de 2015. Correto. Qual que era... Só um detalhe, oficialmente, né? Porque bem antes já não operava-se mais. Sim. Qual que era a posição do senhor, a função do senhor nesse setor? Eu cuidava do relacionamento bancário e de movimentar as contas. Fisicamente, o senhor trabalhava em que cidade? São Paulo, no edifício, primeiro no Eldorado, depois no edifício Butantã. Além do seu Hilberto, que era o chefe do setor, quem mais trabalhava nessa Luiz Eduardo Soares, Lúcia Tavares e Ângela Palmeira. Quais que eram as funções deles? Luiz Eduardo cuidava da parte contratual, o relacionamento bancário, apoio aos países. Lúcia Tavares cuidava do Caixa Brasil e Ângela Palmeira cuidava do Caixa Exterior. Certo. O senhor disse que o senhor fazia então o controle das contas, é isso? Sim, elas duas eram subordinadas a mim. Essas contas eram contas de... Contas paralelas à contabilidade oficial da empresa. Eram apenas então contas não contabilizadas. Exato. Esse departamento, a partir dessa área, também havia pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos? Sim, não diretamente da gente, mas uma pessoa que a gente usava para fazer isso. Ou várias pessoas. Certo. O senhor sabe dizer objetivamente como que se dava o funcionamento desse setor? Sei. Por favor. A gente recebia os recursos em dólar da área de geração, que existia uma área de geração. Essa área de geração trabalhava com um planejamento fiscal que havia um excedente. Esse excedente era enviado para mim e que posteriormente eu passava para um terceiro fazer os pagamentos finais para quem fosse solicitado. Quem que fazia essas solicitações de pagamento? Marcelo Odebrecht tinha pré-autorizado todos os líderes empresariais das diversas empresas do grupo a fazerem os pedidos. Quantos líderes empresariais existiam nessa época? Não sei ao certo, mas entre 11 e 13, alguma coisa assim, eu nunca parei para contar. Mas feita a solicitação, havia alguma posterior aprovação? Sim, eles colocavam, o pedido era feito através de Ubiraci, que colocava no sistema. Esse sistema era visto e alimentado e visto por Ângela e Lúcia, e a gente coordenava como é que ia ser. Os pagamentos em dólar a Ângela fazia, passava para um terceiro fazer, e os pagamentos em reais a Lúcia também coordenava com o entregador. Como era o nome desse sistema, senhor Fernando? O que era alimentado é o MyWebDay. Certo. Esse sistema era um sistema formal na empresa? É um sistema que também servia para outras coisas, tipo para uma secretária, por exemplo, fazer requisição de papelaria, por exemplo. Mas só que você tinha acessos exclusivos para áreas distintas. Sim.
Certo. Como que se dava, então, a tramitação dentro desse sistema? Eu não sei porque eu nunca usei. Eu até tinha acesso, mas eu achava trabalho duplo, porque eu fazia meus controles no Excel. E então eu não sei direito como funcionava, mas eu sei que era, pouco que eu sei é que era através de um pendrive que você botava no computador, você entrava num sistema e fazia essa alimentação, controle, tudo lá dentro. Certo. O senhor mencionou que a geração do dinheiro que ia ser pago a partir do setor que o senhor trabalhava era feita no exterior. Sim. É isso? Sempre era feita no exterior em dólares. Sim. O senhor sabe como que acontecia essa geração? Não, porque a gente não poderia saber. O pouco que eu posso dizer, eu já falei alguns minutos atrás. Era um excedente de planejamento fiscal. Correto. O senhor mencionou também que havia solicitação pelos líderes empresariais. O senhor Sim. tomava conhecimento para quem que se destinavam esses pagamentos indevidos? 99% das vezes não. E esse 1% que eu soube, eu já fiz a minha delação e já falei quem eram. Havia, então, a utilização de codinomes nessas solicitações de pagamento? Perfeitamente. O senhor falou que para os pagamentos no Brasil, quem organizava esses pagamentos era a senhora Maria Lúcia. Eu ajudava também, mas a parte final de coleta de endereço, identificação de senha, passar para a pessoa que ia fazer o pagamento era a Lúcia. Era ela que alimentava, então, esse sistema MyWebDay. Sim. Como que o dinheiro... Alimentava depois que chegava nela. Antes era Sim. o Biraci, quando chegava nela, daí em diante ela ia fazendo o controle. Foi solicitado, foi pago, não foi? O senhor tinha também um controle para uma planilha que o senhor disse que... Toda semana ela batia comigo o que tinha sido feito, o que não tinha. Certo. E sempre tinha. Como que o dinheiro em espécie chegava para ser entregue ao destinatário final? Aqui no Em Brasil? reais a senhora diz, né? Isso. Eu passava o dinheiro para alguns doleiros, ou representante dos mesmos, que eu não posso classificar se são doleiros ou não, intermediários, e o dinheiro fazia chegar até os nossos prestadores de serviços finais, que era o Álvaro Novis. Certo. O Álvaro Novis, ele tinha uma espécie de conta, então, com o setor de operações estruturadas. Sim. Que era alimentado. Ele era o nosso entregador. Ele tinha uma equipe, que eu não sei como era estruturada, em termos de segurança, de logística, que ele organizava os pagamentos. Ele fazia essas entregas em que região do país, seu Fernando? Majoritariamente São Paulo e Rio, e esporadicamente Salvador e Belo Horizonte, mas muito pouco. Ele tinha, então, alguma conta corrente que ia debitando as entregas que ele fazia. Exato. O senhor sabe como se chamava essa conta dele? Paulistinha e Carioquinha. Correto. Com relação a esses pagamentos no exterior, o senhor sabe como que aconteciam? Sim, aí é uma área que eu não participava tanto, porque, não obstante a Ângela ser subordinada a mim, o Luiz Eduardo tinha mais contato com o pessoal do exterior. Eu acabava vendo, às vezes passava no meu e-mail, dentro de um outro sistema, que é o Drossys, que a senhora já deve ter ouvido falar, e que aí eu passava para a Ângela o pedido, e a Ângela passava para o senhor Olívio Rodrigues fazer o pagamento em dólar. Certo. Já que o senhor mencionou o sistema Drauz, ele era usado apenas por funcionários da empresa? Não. Estavam também os prestadores de serviço, alguns. O seu Álvaro Novis, ele tinha acesso a esse sistema Sim, Drauz? ele e os funcionários dele. Ele tinha algum codinome? Tinha Vinho e um funcionário dele era o Peixe, que eu não sei qual é o nome do funcionário. Correto. O senhor se recorda se o senhor utilizava o e-mail o.overlord@hotmail.com? Sim, de uma forma pessoal. Certo. Vou mostrar para o senhor aqui, seu Fernando, o documento que está no evento 1, anexo 34. Vou ver se o senhor reconhece. Especialmente a menção à conta Paulistinha. Está grifado ali. Só para localizar as partes, então é e-mail de 4 de novembro de 2015, enviado por Lúcia Tavares, segundo consta aqui, para o endereço O Overlord. Abaixo, posição solicitada, etc, etc. Sim, exato. Conheço. O
senhor costumava utilizar seu e-mail pessoal, senhor Fernando? Não, é que como a área já tinha acabado e a gente não estava mais operando os pagamentos, este e-mail especificamente se diz respeito a como é que eu posso dizer? Uma prestação pessoal minha, prestação de contas final com a empresa. Tipo, não existe mais, tem muito dinheiro na mão de pessoas. Aí eu pedi para a Lúcia mandar esse e-mail para mim com uma posição global de todos os prestadores, o que a gente devia, o que tinha de saldo na mão de cada um. Ela me passou isso para eu passar para frente. Por isso que foi no meu e-mail pessoal, porque eu nem estava mais usando o Drossys. Tá, o senhor mencionou então que nessa época do e-mail aí não existia mais o setor formalmente. Já tinham mandado, existia, eu já tinha comentado isso anteriormente, existia só um resquício de pagamentos para advogados, para os prestadores de serviço, as pessoas que assinavam, os procuradores que ganhavam para isso. E a gente mandaram eu fazer um pente fino e liquidar tudo com todo mundo para não dever nada para ninguém. Por isso que eu pedi isso aqui para ela. Certo. Depois então que formalmente foi encerrado esse departamento, o senhor continuou trabalhando na Odebrecht? Não, eu fui oficialmente demitido em dezembro de 2015 e ainda assim existiam algumas contas que ainda não estavam totalmente fechadas, que eu, numa atitude de uma pessoa que trabalhou 25 anos numa casa, continuei ajudando no que eu podia para poder fechar e acabar com tudo. Uhum. Então, pelo menos até o final de 2015, o setor, embora não existisse formalmente, ainda continuou operando? De uma forma muito limitada. Certo. O senhor foi demitido então em 2015. Antes disso, o senhor teve alguma mudança de domicílio? Sim. Em final de 2014, eu me mudei com a minha família para o exterior. E é isso. Então, o senhor continuou trabalhando na Odebrecht nesse período? Sim. Certo. Houve alguma orientação específica para que o senhor não utilizasse o e-mail da Odebrecht para troca de informações desse tipo que está nesse e-mail apresentado? Desde o princípio a gente procurava não usar, só usava coisas que não tivessem a ver com a área. Mas mesmo assim pode ter havido algum que tenha escapado com certeza. Certo. Sobre essas requisições que transitavam pelo sistema MyWebDay que o senhor mencionou, vou mostrar para o senhor os documentos que estão no evento 1, anexo 36 dos autos, para ver se o senhor reconhece esses documentos. Essas são aquelas mesmas requisições que foram mostradas antes ao senhor Humberto, certo? Fazer requisição, vou localizar as partes. Certo. O senhor reconhece esses documentos? Então, esse documento eu reconheço por ter visto agora na imprensa. Uhum. Ou no inquérito, não sei qual dos dois. Mas esse documento eu posso quase afirmar que é um documento interno em que tanto a Maria Lúcia quanto a Ângela passavam respectivamente para os parceiros que iam fazer os pagamentos. Então, como no caso aqui é reais, a Lúcia passou esse documento provavelmente para o Álvaro Novis, que está escrito Paulistinha. Né? Correto. Conta como solicitante aqui Fernando Reis. Fernando Reis era um dos líderes empresariais que Sim, podia... da Foz do Brasil. Ele consta como obra, que é de onde sairia, formalmente deveria ser debitado esse valor? Perfeitamente. Não obstante ele não ser o LE de água industrial, eu não sei por que motivo ele fez a solicitação, mas o débito interno foi na Agro. Deveria ser na Agro. Correto. O codinome Cobra, o senhor tem conhecimento de quem se trata? Não. Sempre se utilizava senhas para realização das entregas desses valores? Sim. Essas senhas eram repassadas por quem, seu Fernando? Então a senha, também olhando, né, agora me preparando para esta reunião,
o codinome quem dava era o Bira, o Biraci Santos, né, que eu tinha mencionado. Como ele nessa época já não estava mais fazendo nada, eu não sei quem deu o codinome Cobra. Mas olhando as senhas aqui, Oceano, Rio e Lagoa, essa eu tenho certeza que fui eu que fiz, porque como o Fernando Reis cuidava de água, eu botei as 3 senhas a ver com água. Correto. Então por isso que é Lagoa, Rio e Oceano. Não obstante ser água industrial, eu lembro que o Fernando, como foi ele que pediu, eu botei essas 3 senhas. Certo. Sobre essas requisições aqui, senhor Fernando, o senhor tem conhecimento se foram efetivamente entregues, esses valores? Não tenho conhecimento, se tem que olhar no sistema, né? Se tiver no sistema, com certeza foi. Correto. Obrigada, então, senhor Fernando. Nada mais, excelência. Você de acusação tem perguntas? Defesa de Marcelo Debrecht tem perguntas? Defesa de Fernando Aires tem perguntas? Tem sim, Boa tarde, senhor Fernando. Boa tarde. Só avançar um pouco alguns detalhes que o senhor já comentou. Deve puxar um pouquinho mais próximo do microfone. Então o senhor já disse que o senhor se recorda que quem solicitou esse pagamento foi o senhor Fernando Reis. Sim. O senhor se recorda se foi alguém mais ou se foi somente ele? Como está aqui no papel, o Eduardo Barbosa também, de vez em quando, porque o Fernando é muito ocupado, falava comigo. Agora eu não posso afirmar se ele foi na minha sala, se ele me ligou, mas se está aí, com certeza ele falou com a Lúcia. Tá bom. E o senhor se recorda, nesse caso específico, se a solicitação foi da ordem de 3 milhões ou se foi da ordem de outro valor? Não. Não me recordo. A memória que o senhor tem é só com relação a esses 3. Fala a verdade, nem lembrava dos 3. O senhor mencionou que a atribuição das senhas Oceano, Rio e Lagoa, Sim. o senhor me corrija se eu estiver equivocado, mas que foi feito em decorrência do fato de que o senhor Fernando cuidava de água. Perfeitamente. Da Foz do Brasil. Sim. A Foz do Brasil tem alguma relação com a água industrial? Nenhuma. E o senhor saberia explicar? Só de ordem logística interna, né? De sinergia, tá, mas comando nenhum. Tá, o negócio da agroindustrial era o mesmo negócio da Foz do Brasil? Não. O senhor saberia explicar por que não, então, não haveria uma pessoa da agroindustrial aqui como solicitante, ao invés de Foz do Brasil? Só tem uma explicação. O contato do pedido era contato do Fernando Reis. Não sei mais perguntas, excelência. Certo. A defesa de Aldemir Bendim tem perguntas? Boa tarde, senhor Fernando. Tudo bom? Também cumprimento o seu advogado. Eu tenho só uma indagação para fazer para o senhor, em cima de uma pergunta já formulada pela doutora procuradora. O senhor respondeu a ela o seguinte: se eu estiver errado, Vossa Excelência me corrija. Trabalhou no setor de operações estruturadas, começou a trabalhar em 2008 até o final de 2015. Aí o senhor mesmo disse o seguinte: bem antes já não se operava. Foi o que o senhor falou. E eu pedi especial gentileza do senhor me dizer o seguinte: bem antes, a partir de quando passou a não se operar? Mais especificamente, se o senhor puder, por gentileza, informar. Não se operar? O senhor falou assim: olha, eu trabalhei até 2015, mas bem antes, eu notei como o senhor falou, mas bem antes já não se operava. Ou seja, o setor já não operava. Foi o que o senhor disse. Certo. Doutor, veja, eu não posso incorrer com a verdade. Claro, nem eu quero isso, eu só quero que o senhor esclareça. Aproximadamente, que eu posso... Isso. Assim, fazendo um exercício aqui de memória. Por favor, tranquilo. Dizem os americanos, take your time. Eu não posso ser injusto com ninguém. Ninguém quer isso. Eu acredito que meados, assim, junho, já estava muito já reduzido. Junho de 2015? Mas muito mesmo. Mas a ordem foi dada em 2000 e... Quando que Marcelo foi preso? Em maio ou junho. Então, de 14, doutor? 15. Então, foi junho de 15, veio a ordem para encerrar tudo. Perfeito. Excelência, eu estou satisfeito. Muito obrigado, senhor Fernando. Certo. A defesa de André Gustavo tem perguntas? A defesa de Antônio Carlos tem perguntas? Opa. Excelência,
depoente ele conhece, ouviu falar no setor que o senhor tomava, que o senhor estava à frente na Odebrecht, o senhor ouviu algum comentário acerca do senhor Antônio Carlos Vieira da Silva Júnior? Antônio Carlos Vieira da Silva Júnior. Não. Estou satisfeito. A defesa de Álvaro Galles. Certo. Alguns esclarecimentos do juiz aqui muito rapidamente. O senhor conhece o senhor Aldemir Bendini ou o senhor André Gustavo Vieira? O senhor Aldemir Bendini eu não conheço. O senhor André, não sei se é esse nome, mas imagino que sim. Imagino que seja ele que eu conheço. E o senhor pode esclarecer? O senhor conhece ele de onde? De que circunstâncias? Então não lembro. Ele foi na minha sala algumas vezes, no escritório, para saber dos pagamentos. Desses pagamentos? É. O senhor mencionou que esse setor ele foi desmantelado, mas esses pagamentos que foram lhe mostrados pelo Ministério Público, a Procuradora, esses pagamentos foram feitos pelo setor de operações estruturadas? Sim. Quer dizer, como eu disse antes, eu não tenho certeza se todos eles. Tá. Mas se está no sistema, que eu não tenho mais domínio, nunca mais vi. Se está lá, é porque foi feito. Porque isso a Lúcia controlava muito bem. O senhor também respondendo a uma pergunta, eu gostaria que o senhor me esclarecesse. O senhor disse que essas requisições foram mostradas, o senhor teve conhecimento pelo inquérito, ou pela imprensa, ou coisa que o valha. Mas depois o senhor falou que o senhor foi responsável por essas senhas. Então eu não entendi bem, o senhor participou de alguma forma desses pagamentos ou dessas requisições? Na confecção, na época que eu fui questionado, tipo, quando vai ser o pagamento, pelo Fernando Reis, e depois que eu vi o documento, que eu vi as senhas, eu lembrei desse fato de eu ter dado a senha. Então o senhor participou Porque são centenas, né, doutor? Sim, imagino. Mas o senhor participou então dessas requisições, desses pagamentos? Sim. Na época que o senhor ainda trabalhava no setor de operações estruturadas? Sim. Certo. E o senhor pode me relatar agora esse episódio que o senhor mencionou agora, do senhor André ter ido ao seu local de trabalho? Foi uma vez, mais de uma vez, como foi? Talvez umas 2 vezes. Acho que foi mais de uma vez com certeza, mas não posso precisar quantas. Ele falou só com o senhor ou tinha mais gente presente? A primeira vez Fernando Reis que levou ele à minha sala, e depois ele passou a me procurar. Inclusive eu já tinha dito ao Ministério Público que eu tenho mensagens com ele no telefone. E o que foi conversado nessa? Ele me cobrava. Quando que vai ser o pagamento, quando não vai. Chegou a ser discutido o motivo desse pagamento? Isso nunca me falaram. E por quê? Houve atraso? Por que havia essas cobranças? Não sei. O que o senhor Fernando... Desculpe, sei porque eu ouvi o depoimento de Marcelo. Imagino que seja o que o Marcelo falou, mas eu não, na época eu não sabia. Época, o senhor sabia não sabia. E o senhor Fernando lhe deu alguma explicação? Também não. Por que isso? Coisa parecida. Esse codinome foi o senhor que inventou? Cobra ou foi outra pessoa? Não sei quem foi, não foi. Eu lembro muito bem, meu subconsciente lembrou quando eu vi o documento da senha, mas o codinome não. Bom, só isso. O senhor sabia se esse pagamento, última pergunta, tinha algum outro beneficiário fora o senhor André Gustavo? Não. Não sabia ou não tinha? Desculpa, qual foi a pergunta? A minha pergunta foi se o senhor sabia se esses pagamentos tinham algum outro beneficiário salvo o senhor André. O senhor disse que não, mas não sabia ou não tinha? Não sabia. O senhor não sabia. Então pode interromper a gravação.